o vídeo da doutora Luciana, acho que está congelado, né? Vou tentar tirar e entrar de novo. Ok, me vem agora? Okay. Obrigada. Ainda não. Ainda não. Acho que eu vou ter que sair. Maluf, os dois mais complicados são quais? São seus dois, porque o outro você tirou, tá? São os remanescentes. Tá? Uhum. Mas eu acho que acredito que vamos ter uma sessão mais tranquila, né? A sustentação oral normalmente toma muito tempo. Nós estamos com a gravação da sessão, né? E enquanto a doutora Luciana tenta restabelecer seu vídeo, eu vou, então, fazer aqui a abertura da sessão. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 5 de abril de 2022. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, né, doutor João Maluf Júnior, os demais juízes, né, doutora Luciana Vendramini, doutor José Eduardo, doutor Eduardo Soares de Mello, doutor Jandir Daleluca e a representante fiscal, doutora Karina Ogawa. Vamos, então, iniciar pelo processo de Farmaprove, importação e exportação Eireli, AIN 4.125.795. Relatoria doutora Luciana. Doutora Luciana, quando quiser, pode iniciar, não teremos sustentação oral. Ok, acho que meu vídeo normalizou, né? Sim. Ok, obrigada. Cuida-se de apelos ordinários de ofício interpostos em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à defesa apresentada pelo contribuinte. Através do presente auto de infração, imputa-se ao autuado 3 acusações fiscais, a saber, a primeira, falta de pagamento do ICMS por deixar de escriturar no livro registro de entrada e nas guias documentos fiscais de sua edição relativa a operações próprias tributadas. A segunda, falta de pagamento do imposto por escrituração irregular nos livros, relativo também a operações tributadas. E o item 3, falta de escrituração no livro de registro de saídas de documentos fiscais relativos a vendas de mercadorias e serviços não tributados quando já se encontraram escrituradas operações e prestações do período. Eu faço aqui um quadrinho com os documentos fiscais que são objetos da autuação fiscal. Faço, então, o exame do apelo de ofício. Na peça defensiva, o contribuinte, embora reconhecendo a não ocorrência da escrituração dos documentos fiscais, aduziu que a autoridade fiscal estaria a cobrar o ICMS relativo a operações canceladas. Asseverou que, conforme estaria demonstrado as folhas 245 e 248, teria solicitado, junto à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, o cancelamento extemporâneo de notas fiscais após o transcurso de 48 horas da emissão. O referido pedido ainda estaria a aguardar análise, circunstância que não teria sido observada pela autoridade fiscal. Na sequência, o autuado trouxe as folhas 354 e 354 a 355, petição noticiando que a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo teria proferido decisão administrativa, deferindo o pedido de cancelamento extemporâneo das notas fiscais 2374, 2376, 2378, 2380 e 3017, mas indeferindo o pedido em relação às notas 3007, 3009, 3011, 3013 e 3015, ante a existência de CTE autorizado para os tais documentos. Afirmou também ter colacionado aos autos carta de correção emitida pelo transportador desvinculando essas notas fiscais e um novo protocolo de cancelamento extemporâneo desses mencionados documentos. O órgão de julgamento de primeira instância promoveu diligência para manifestação do auditor fiscal atuante acerca do material probatório encostado nos autos. A autoridade fiscal se manifestou a favor do cancelamento de parte da exigência objeto do item 1. No mais, o fisco ponderando em relação às outras notas, né, que cartas de correção e protocolos de pedido de cancelamento não são documentos comprobatórios de que não houve circulação das mercadorias, e se manifestou no sentido de manutenção da exigência fiscal relativa a tais documentos.
O órgão de julgamento de primeira instância promoveu a redução do débito objeto do item 1.3 do DDF, excluindo as notas fiscais 2374, 2376, 2378 e 2380, que foram canceladas temporariamente, e mantendo as demais exigências, inclusive aquela relativa ao documento de número 3017. Sobre o recurso de ofício interposto pelo juiz monocrático, a douta representação fiscal apresentou parecer opinando pelo não provimento do apelo. Promovo o exame dos autos e constato que, de fato, consta das folhas 357 e 358 a notificação que dá notícia acerca da decisão administrativa proferida pela DRTC 3 de São Paulo, em procedimento fiscal próprio, parcialmente favorável ao contribuinte. E, assim, tendo em vista que o pedido de cancelamento extemporâneo dessas notas do 2373, 2376, 78 e 80 foi deferido pelo fisco, e ante as manifestações da autoridade autuante da douta representação fiscal, concluo que a decisão recorrida não merece reparo. Diante disso, nego o provimento ao apelo de ofício interposto. Passo, então, ao exame do recurso ordinário. Preliminarmente, inconformado com parte da decisão de primeiro grau que lhe foi desfavorável, o autuado apresentou apelo ordinário, dizendo preliminarmente a existência de erro de fato no ato decisório, ao deixar de promover a exclusão da nota fiscal 3017 da exigência fiscal posta no item 1. Cujo cancelamento já havia sido reconhecido pela autoridade administrativa competente e confirmado através do relatório de diligência fiscal constado das folhas 368. Importante ressaltar que a referida arguição também foi objeto de pedido de retificação de julgado, que todavia deixou de ser admitido pelo delegado tributário de julgamento de São Paulo. Já em sede de recurso ordinário, a douta representação fiscal analisou a aludida insurgência do autuado, entendendo-a procedente. Razão assiste a douta representação fiscal. De fato, evidencia-se, ao primeiro relance da vista, que o FRE incorreu em mero equívoco de digitação ao consignar na lista taxativa de documentos fiscais objeto do cancelamento extemporâneo o numeral 3, onde deveria estar o conectivo aditivo E. Assim, diante do exame da notificação de folha 357 a 358, das manifestações da autoridade atuante da douta representação, voto no sentido de que seja excluída a nota fiscal número 3017 da exigência fiscal objeto do item 1. Do mérito. Antes de prosseguir no exame dos argumentos recursais, me se faz registrar que, em julgamento anterior, realizado em 10 de 1 de 2021, acolhendo a 8ª Câmara Julgadora deste Tribunal, promoveu diligência, abro aspas, no sentido de ser o processo encaminhado ao agente fiscal de rendas autuante para manifestar sobre os documentos de folhas 484 e seguintes. Isso porque o autuado fez constar das folhas 486 a 487 mensagem eletrônica na qual se reproduz o teor da notificação que daria notícia sobre decisão administrativa favorável ao contribuinte acerca do deferimento de seus pedidos de cancelamento temporário relativo às notas fiscais de número 2375, 2377, 2379 e 2381. Em atendimento à diligência determinada pela 8ª Câmara, o auditor fiscal se pronunciou às folhas 528, consignando que, abro aspas, com relação ao item que é autuado junto à documentação, onde foi deferido o pedido extemporâneo das notas fiscais, temos que concordar com a defesa e com os procedimentos adotados pelo contribuinte, visto que a própria Cefaz concordou com o cancelamento das notas. Fecho aspas. As folhas 531, a douta representação fiscal se pronunciou acerca da diligência promovida sem objetar o entendimento fiscal. Ante o exame da notificação e das manifestações da autoridade autuante da douta representação fiscal, voto no sentido de que sejam excluídas as notas fiscais 2375, 2377, 2379 e 2381 da exigência fiscal objeto do item 3. Isso posto, avança no exame da controvérsia recursal, do princípio da busca da verdade material e da boa-fé do contribuinte. Em primeiro lugar, impende destacar que a alegação de boa-fé não possui aptidão para gerar efeitos, visto que na espécie incide a responsabilidade objetiva nos termos do artigo 136 do CTN. De outro vértice, conforme ressabido, a verdade material ou real é um conceito filosófico uno e absoluto, evidentemente inatingível pelo direito, mas a sua justificação é reconhecível. Por esse motivo, no âmbito jurídico, que se perquire a justificação da verdade, que a doutrina denomina de verdade formal, a apresentação pela parte a quem aproveita de fragmentos concretos suficientemente próximos da realidade, a demonstrar as situações fáticas do caso. Na presente circunstância, cabe ao órgão de julgamento aferir se os argumentos e provas acostados aos autos pelo contribuinte são aptos a demonstrar a não ocorrência dos fatos apontados pelo fisco. Mas, antes de proceder ao exame da matéria controvertida no apelo recursal, para melhor contextualização da controvérsia, peço vênia para listar os documentos fiscais remanescentes e as exclusões
que até aqui se revelaram necessários. Aí eu demonstro aqui quais são os documentos fiscais remanescentes. Dos itens 1 e 2 do AIM. Nos itens 1 e 2 do presente auto de infração, a autoridade fiscal relata que o autuado deixou de escriturar ou escriturou de forma regular no livro fiscal próprio documentos fiscais de sua missão relativos à operação de sede de mercadoria tributada, incorrendo, assim, em falta de pagamento de ICMS. De início, há que se observar que o livro de registro de saída destina-se à escrituração da saída da mercadoria a qualquer título e, em se tratando de operações com débito, o valor do imposto debitado há que ser registrado em coluna própria, nos termos do artigo 215, caput, parágrafo 3º, item 4, a linha C do RICNIS. Ademais, nos termos do inciso 1 do artigo 250-A do RICNIS, a escrituração fiscal digital deve ser efetuada pelo contribuinte mediante o registro eletrônico em arquivo digital padronizado de todas as operações, prestações e informações sujeitas à escrituração no livro de registro de entrada. Note-se também que, nos termos do artigo 58 do RICNIS, o lançamento do imposto deve ser feito nos documentos nos livros fiscais e é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, ficando sujeita à posterior homologação pela autoridade administrativa. De certo que, no caso, por se tratar de operação efetuada com débito do imposto, o valor do ICMS destacado no documento fiscal deveria ser registrado em coluna própria no livro de registro de saída. Contudo, os documentos fiscais em preço não foram escriturados ou foram escriturados irregularmente no livro fiscal próprio, incorrendo o autuado em falta de pagamento do imposto. Não há que se olvidar que estamos a tratar de prática infracional legalmente tipificada, conforme artigo 85, inciso 1, a linha B da Lei 6374 de 89. Assim, considerando a prática da conduta infracional e a não competência do fisco para refazer a escrita do contribuinte, não restou alternativa à autoridade fiscal senão lavrar o presente AIM para exigir o imposto destacado e não escriturado. A formalização do crédito por meio do lançamento de ofício, consoante dispõe o artigo 142 do CTN, decorre do caráter vinculado e obrigatório do ato administrativo, não podendo a autoridade fiscal eximir-se de realizá-lo sob pena de responsabilidade funcional. No caso, o autuado reconhece que referidos documentos fiscais não foram escriturados regularmente, mas atribui tal fato a erro do sistema informatizado. É importante advertir, contudo, que meras alegações de ocorrência de falhas em sistema informatizado não são escusas capazes de justificar a inobservância da legislação de regência. Mas é a par desse argumento de erro que está o cerne da resignação recursal. A inocorrência do fato gerador do imposto nas operações questionadas pelo fisco no item 1 e a suspensão da exigência do ICMS nas operações de remessa para industrialização, objeto do item 2. No outro dizer, no sentido autuado, a autoridade fiscal estaria a cobrar o ICMS destacado em documentos fiscais relativos a operações canceladas e em operações de remessa para industrialização. Das operações supostamente canceladas. Em relação às notas fiscais 2174, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015, o autuado aduz que, uma vez que seu pedido de cancelamento extemporâneo foi indeferido pelo fisco, ante a existência de CTEs vigentes vinculados a tais documentos, teriam sido emitidas cartas de correção pelo transportador, nos termos do artigo 19 da Portaria CAT, número 162, de 2008. E protocolado o novo pedido de cancelamento extemporâneo das referidas notas. A par disso, o autuado se insurge contra o entendimento do juízo do piso, que teria apresentado a resposta à consulta número 44 de 2002 da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, como fundamento para concluir que a comunicação de irregularidades, a folha 359, não está prevista na legislação tributária paulista. Se por um lado é certo que o julgador monocrático, ao evocar a resposta à consulta 044 de 2002 como uma das razões de decidir, olvidou-se da norma posta no parágrafo 3º do artigo 183 do RICNIS, por outro, tal equívoco não socorre ao autuado. Conquanto haja permissão na legislação do ICMS para a utilização da carta de correção para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, existem condições. Confira-se o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 183 do RICNIS. Aí eu só destaco que fica permitida a utilização da carta de correção para a regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com, o item 2 diz, a correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador, remetente ou do destinatário. No caso concreto, vou ao documento juntado das folhas 359. Constato que se pretendia utilizar o instrumento da carta de correção para promover a correção de dados cadastrais de forma a alterar os documentos fiscais vinculados ao conhecimento de transporte, cuja chave de acesso, o número da chave de acesso é aqui conseguindo. De plano, verifico que nem o referido de ACTE, tampouco as DANFs dos documentos fiscais vieram aos autos.
Não obstante, o conjunto probatório dos autos é suficientemente robusto para formar firme convicção acerca da imprestabilidade do documento de folha 359 e a alteração pretendida pelo autuado. Compulsão das notas fiscais, em cotejo com as informações postas no livro de registro de entrada acerca das outras notas fiscais, aquelas que são objetos da carta de correção, constato que a alteração pretendida implicaria mudança do destinatário. E aqui eu coloco um quadro demonstrando a mudança pretendida pelo contribuinte. E aqui cabem duas questões. Na hipótese das operações de transporte não terem se concretizado, por que não se solicitou à transportadora providências para o cancelamento extemporâneo dos aludidos CTEs, quando o pedido inicial de cancelamento extemporâneo das notas fiscais foi indeferido pelo fisco? E, na hipótese de as operações de transporte terem efetivamente se concretizado, como se poderia se efetuar a substituição de destinatários de qualquer outra informação em operações de transporte já realizadas? Mas a relevância de tais questionamentos se esmorece ante a existência de algo ainda mais prejudicial à pretensão recursal, capaz de dar desfecho à controvérsia posta. Veja-se que é o próprio autuado que reconhece que as mercadorias saíram de seu estabelecimento. Mas, antes de passar para a análise das implicações de tal reconhecimento, vai aqui um parêntese para algumas considerações. A legislação de regência do ICMS estabelece 3 procedimentos, formalmente distintos e logicamente incompatíveis, mas que são comumente confundidos. O primeiro diz respeito ao cancelamento de notas fiscais e somente deve ser adotado pelo contribuinte na hipótese em tendo sido emitido o documento fiscal, não tenha havido a saída da mercadoria do estabelecimento, ou seja, não a ocorrência do fato gerador. De fato, nos termos do que dispõe o artigo 18 da Portaria CAT 162 de 2008, a nota fiscal cujo uso tem sido previamente autorizado pelo fisco poderá ser cancelada desde que não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. Os outros 2 procedimentos, embora muitas vezes enquadrados na acepção ampla de devolução de mercadoria estabelecida no inciso 4 do artigo 4º do RICMES, operação que tem por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior, não se confundem. Um deles refere-se à hipótese de retorno de mercadorias, não entregues, as mercadorias não foram entregues. Trata-se da circunstância que as mercadorias saem do estabelecimento vendedor, ocorrendo o fato gerador do imposto, mas não são entregues de destinatário por qualquer motivo. É o caso, por exemplo, do transportador não conseguir entregar a mercadoria porque o destinatário se recusou a recebê-la, da ocorrência de sinistro na carga durante o transporte. O artigo 453 do RICMES estabelece procedimentos específicos a serem adotados pelo contribuinte no caso de retorno de mercadorias não entregues. Nessa situação, a empresa vendedora deverá emitir uma nota fiscal de entrada com menção aos dados identificativos do documento original e registrá-lo no livro de entrada com o crédito do imposto, se for o caso. O outro concerne a devolução de mercadorias entregues por contribuintes obrigados à emissão do documento fiscal. No caso, a mercadoria sai do estabelecimento vendedor, ocorre o fato gerador, a entrega ao adquirente, entretanto, por identificar a divergência, decide devolvê-lo. Na circunstância de devolução de mercadorias adquiridas por contribuinte, o adquirente deve emitir nota fiscal de devolução, que servirá para acompanhar o transporte no retorno e disponibilizará o crédito. Eu faço aqui um quadro para ilustrar essa diferenciação que eu faço. Posto tais considerações, retorno ao que destacava, o fato de o próprio autuado reconhecer que as mercadorias saíram do seu estabelecimento. A reforçar tal reconhecimento, constato que consta a posta de forma manuscrita nas notas fiscais de número 3007, 3009, 3011, 3013 e 3015 a seguinte informação, estão nas folhas 262 e 266. Nota emitida para destinatário errado. A partir de julho, estamos atendendo sobre o novo CNPJ. Ora, considerando que o documento fiscal da nota fiscal eletrônica, DANF, deve acompanhar o trânsito das mercadorias e que, na situação caracterizada, houve a posição da justificativa no documento fiscal pelo destinatário das mercadorias, resta evidente que, de fato, houve a efetiva saída das mercadorias do estabelecimento autuado, fato gerador do imposto. Malgrado isso, o autuado junta ao documento a demonstrar recusa do recebimento das mercadorias por parte dos seus clientes por meio do registro do evento operação não realizada, que, todavia, não lhe socorre. E aqui eu trago, então, as explicações contidas no manual do aplicativo da manifestação do destinatário sobre essa manifestação do contribuinte em operações acobertadas por notas fiscais eletrônicas. E continuo. Como bem se vê, a inocorrência de entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário pode ensejar o registro do evento operação não realizada. Todavia, um registro de tal evento, por si só, não atesta a não ocorrência do fato gerador, vez que também abarca a ocorrência de operação de retorno de mercadoria não entregues.
Cabe, enfim, relembrar que, nos termos do artigo 18 da Portaria CAT 162, o procedimento de cancelamento de notas fiscais, cujo uso tem sido previamente autorizado, somente deve ser adotado na hipótese de, embora emitido o documento, não haja efetiva saída da mercadoria do estabelecimento. Aqui, em propósito, relembro, para demonstrar que a situação fática trazida à apreciação pelo recursal não se subsome à hipótese prevista no normativo supracitado, na medida em que o próprio autuado reconhece que as mercadorias saíram do seu estabelecimento, tendo havido, inclusive, a posição da justificativa do documento fiscal pelo destinatário das mercadorias. A toda evidência, o exame dos elementos probatórios dos autos, além de não demonstrar a hipótese de não ocorrência do fato gerador do imposto, firma-se em sentido contrário. Daí, não é preciso muito esforço para concluir que não estamos a tratar de operações passíveis de cancelamento, desde que houve efetiva saída da mercadoria do estabelecimento do autuado, fato gerador do imposto exigido pelo fisco no presente lançamento de ofício. Ante tais circunstâncias, a integral manutenção da urgência fiscal relativa às notas 2174, 3007, 3009, 3011, 3013 e 3015 é medida que se impõe. E em relação às operações de remessa para industrialização, o autuado argumenta que deixou de escriturar o imposto destacado nas notas fiscais, que cito, em seu livro de registro de entrada, uma vez que as operações não estariam sujeitas à incidência do ICMS, seriam remessas para industrialização. A folha 205 ele explana a natureza das mercadorias consignadas nos aludidos documentos fiscais. Sobre o tratamento tributário aplicado às operações de industrialização por conta de terceiro, eu trago aqui o trecho da resposta da consulta 5595 de 11 de 8 de 2015. Como bem explica a doutora Consultoria Tributária do Estado de São Paulo, nas hipóteses de remessa para industrialização pelo próprio autor da encomenda, que seria o CAFP 5901, e saída de insumos com destino ao estabelecimento industrializador para serem industrializados por conta ordem do adquirente, sem que tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente, CAFP 5924, o contribuinte deve cumprir a sistemática prevista no caput do artigo 402 e na linha C do inciso 1 do artigo 406, ambos do RICNES, respectivamente, emitindo nota fiscal sem destaque do valor do imposto. Não obstante, no que diz respeito à hipótese de remessa para industrialização pelo próprio autor da encomenda, CFP 5901, consignada na nota fiscal 2301, ao revés do que se alega, não localiza nos autos elementos probatórios a demonstrar de forma cabal que as mercadorias foram industrializadas e retornaram ao estabelecimento atuado dentro do prazo de 180 dias. E memória-se que a suspensão tributária é técnica que posterga o elemento temporal da obrigação principal. Muito embora ocorra o fato gerador, a saída da mercadoria do estabelecimento não ocorre na saída, o fato gerador, que seria a saída da mercadoria do estabelecimento, não ocorre o débito do imposto nesse momento. O artigo 402 estabelece o lançamento do imposto incidente na saída com destino ao estabelecimento para industrialização, o qual deve ser efetivado no momento em que, após o retorno dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem dentro do prazo legal, for promovida a saída subsequente dos produtos. No caso em apreço, não foi juntado o documento fiscal de saída da mercadoria do estabelecimento industrializador em retorno ao estabelecimento atuado relativo à nota fiscal de remessa 2301, que, aliás, sequer foi reescriturada no livro de registro de saída, ou seja, pertence ao item 1 do AIM. Importante observar também que o artigo 186 do RICNES veda expressamente o destaque do ICMS nas operações beneficiadas por isenção, na incidência e suspensão do ferimento, dentre outros. Contudo, para circunstâncias como a aduzida no apelo recursal, o destaque indevido do imposto a indicar a ocorrência de operações tributadas, há na legislação paulista dispositivos que prescrevem soluções para tal eventualidade. No caso, caberia ao contribuinte, na hipótese de não ter ocorrido a circulação da mercadoria, solicitar o cancelamento dos documentos fiscais, artigo 18 da Portaria CAT 162 de 2008. Caso contrário, entenda havido a saída da mercadoria, registrar o valor do imposto debitado em coluna própria do livro registro de saída, nos termos do artigo 215, caput, parágrafo 3º, item 4, a linha C do RICNES, e, posteriormente, apresentar pedido de restituição ou compensação do imposto, observando as regras estabelecidas no capítulo 2 da Portaria CAT 83 de 91. Entretanto, nenhuma dessas hipóteses foi aproveitada pelo autuado, que optou por adotar sistemática própria ao arrepio da legislação de regência, precisamente da norma posta no artigo 215, que eu já citei anteriormente. É importante observar que, ao revés do que se quer fazer crer, a conduta infracional em apreço não decorre diretamente da ocorrência de erro por emissão das notas fiscais, mas de ato posterior, determinado pela vontade do autuado, a opção por não registrar no livro registro próprio o valor do imposto destacado dos documentos fiscais. De certo que, se por um lado o autuado assumiu o risco de sua conduta, por outro, o fisco agiu corretamente ao lavrar a nota de infração.
Não me parece demasiado repetir que a falta de pagamento do imposto, quando o documento fiscal relativo à respectiva operação ou prestação tenha sido emitido, mas não escriturado regularmente no livro fiscal próprio, é prática infracional legalmente tipificada, conforme o artigo 85, inciso 1, a linha B da Lei 6374, cuja aplicação da penalidade deve ser feita sem prejuízo da exigência do imposto em auto de infração, conforme disposto no parágrafo 1º do mesmo artigo. Isso nos conduz a outro equívoco recursal, a alegação de que a falta de prejuízo ao erário, que, corroborada por declarações elaboradas pelos clientes da recorrente acerca da não utilização de quaisquer créditos do ICMS, daí enseja o cancelamento da exigência fiscal. Isso porque, ante a flagrante afronta a dispositivo legal, não há como se afastar a exigência fiscal sobre mera alegação de ausência de prejuízo ao erário. A presente controvérsia envolve questões de direito e os fatos devem ser interpretados sobre a moldura normativa e não pelos seus efeitos paralelos. Tanto é assim que, recolhendo a Câmara Superior do TIT, nos autos do processo 40.44.985, relator Dr. Augusto Toscano, decidiu que não é o fato de o erário ter sido lesado ou não que configura uma acusação, mas sim a afronta a um dispositivo legal. No mesmo sentido, restou decidido no processo da RTC 3582309 de 2004, relator o juiz Dr. Eduardo Pérez Salucci, que basta a conduta diversa da exigida nos dispositivos legais citados, pois a responsabilidade tributária é objetiva, não importando a ausência de lesão ao erário ou a presença de boa-fé. Enfim, sendo certo não existir lei que autorize o contribuinte a inovar procedimentos, o que, aliás, implicaria grave prejuízo à atividade fiscalizatória por violação ao princípio da segurança jurídica, não há nada que se acolher. Ante o exposto, mantém a exigência fiscal referente às notas 2301, 2402, 2792, 2830, 2876 e 2962. No item 3, por fim, registra a ausência da insurgência específica consubstanciada em provas em relação aos documentos 2138 e 2889, objeto do item 3 do AIN, o que torna incontroversos os fatos narrados no AIN, conduzindo à imediata manutenção das correspondentes exigências fiscais. Assim, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Conheço do recurso do ordinário e dou-lhe parcial provimento, tão somente para, constar nas notificações que eu aqui cito, e nas manifestações da autoridade atuante da douta representação fiscal, excluir a nota fiscal 3017 da exigência fiscal objeto do item 1 e excluir as notas fiscais 2375, 2377, 2379 e 2381 da exigência fiscal objeto do item 3 do AIN. É o voto que eu submeto ao crivo dos meus pares, doutores. Muito obrigado, doutora Luciana. Antigamente, quando a gente fazia a pauta da Câmara, aí tinha um campo que a gente podia sugerir um voto para publicação. Hoje não tem mais isso. Se tivesse, eu sugeria o seu voto, porque é um voto de muita qualidade. Parabéns. A doutora tem sempre esse olhar cuidadoso, que não deixa escapar nenhuma questão e tratou de todas as questões de forma bastante satisfatória. Eu vou acompanhá-la integralmente. Essa questão das diferenças entre cancelamento, retorno e devolução é bastante didática e não deixou nenhuma dúvida, né? Inclusive nos lembrando do uso da carta de correção. São pontos aí que acho que vale a pena guardar esse voto e ter sempre ele para consultar, porque ficou bastante didático. Lembrar também que o contribuinte remessa para a industrialização suspende o imposto, não a obrigação de escriturar, né? E aí precisava comprovar, né? Precisava comprovar que realmente foi essa remessa, né? Se eu não me engano, não houve nem, não colocou nem na nota fiscal o CEFOP correto, né, da remessa, pelo que eu estou vendo aqui. Então, realmente, me parece que veio alegar essa questão apenas agora, né? Em relação ao COPP, foi certinho, sim, ele colocou, mas ele não escreveu. Colocou? Sim. Então tá. Não, então, de qualquer forma, eu teria que demonstrar, né, que foi para remessa, mas de qualquer forma, aí precisava ter escriturado, né? E no caso do pagamento do imposto, tinha que demonstrar que realmente era remessa. Diante desse quadro, né, eu não vejo alternativa aí, né? Acho que era necessário que o contribuinte trouxesse mais elementos, né?
fizesse um esforço um pouco maior, né, para demonstrar, já que se houve realmente essa remessa, então tem todas as possibilidades de comprovar, né, inclusive independentemente de participação de terceiros, né, porque a remessa ela tem que retornar, né, a mercadoria tem que retornar, então o contribuinte teria total condições de demonstrar, né. E, então, assim, eu parabenizo mais uma vez a doutora Luciana, vou acompanhá-la integralmente, vou passar aqui a palavra para os demais colegas, doutor Eduardo. Estão me ouvindo, né? Eu acompanho o voto da doutora Luciana também, quero fazer exatamente a mesma ponderação do doutor Maluf, em relação a ponto específico do voto, em que ela faz um quadrinho, diferencia situações em que a mercadoria ela retorna, é recebida ou não pelo destinatário. Eu também isso confesso que eu vou utilizar, né? Vou dar uma relida tal. Só fazer um pequeno detalhe, eu só discordo num ponto, mas isso é juridicamente relevante. Eu até estava procurando o item, mas só para registrar meu pensamento, quando ela comenta que seria fato gerador já a saída do estabelecimento, né? Ela faz uma menção preliminar, tentei procurar aqui o item, não encontrei, mas eu penso de forma distinta, né? Para mim, só se houver realmente uma mutação patrimonial, uma transferência de titularidade, mas é só um pequeníssimo detalhe, né? Então, também parabenizo pelo detalhamento e, repito, por essa explicação, né? Das três diferentes situações envolvendo o retorno, com aceitação ou não do destinatário. Isso, eu repito, eu vou depois ler aí com atenção e mais um aprendizado. Então, parabéns, doutora Luciana. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Jandir. Pois não, doutor João, eu também faço minhas as suas palavras, parabenizando a doutora Luciana. Aliás, já é um hábito, né? Dos votos dela sempre serem assim, bastante estruturados, né? Nesse caso, foi um voto, além de tudo, bastante didático, que merece ser arquivado para consulta futura, né? Com certeza. Então, já antecipo que eu vou acompanhar integralmente. É só fazer uma observação, né? No sentido de que a Lei 6374, ela não trata da correção da nota fiscal, né? Ou seja, ela não limita nem impede que seja feita a correção, incluindo quando se tratar do destinatário, até por não prever nada, né? Essa questão da possibilidade de correção na nota fiscal, ela nem constava na versão original do regulamento, né? Veio só a ser incorporado ao regulamento em 2007, por força do ajuste CNF 01, né? E que daí foi criada essas restrições, né? Então, eu não sei, eu tenho até minhas dúvidas, né, se isso não incorreria, né, em inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da legalidade, né? E também o princípio o direito de petição, né, que são previstos nos artigos, nos incisos, né, 2 e 34, né, da Constituição. Mas, como no ambiente aqui do processo administrativo nós não podemos, né, adentrar no exame da constitucionalidade, então, por tais razões, não há o que se falar nesse momento, e a não ser essa observação que eu fiz, né, e por conta disso eu acompanho integralmente a doutora Luciana, até mesmo porque ela destacou outros pontos, né, com relação a essa questão, não apenas essa questão da correção, mas ela destacou também que, nesse caso específico, que a empresa poderia ter cancelado a nota e não corrigido, né? Mas por que ela não fez o cancelamento? Até porque a própria recorrente reconheceu que a mercadoria teria saído do estabelecimento, né? E a partir do momento que ela sai, realmente não é possível mais cancelar a nota fiscal, né? Então, considerando esse conjunto de situações, que eu só observei por curiosidade, na verdade, mas eu acompanhei integralmente para a doutora Luciana, parabenizando mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Doutora Carina. Presidente, eu não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado, doutora Carina. Bom, eu acho que estamos em condições aqui de votar, né? Já temos aqui a convicção que vamos acompanhar a doutora Luciana por unanimidade. Eu peço, então, aos colegas, a doutora Luciana já registrou o voto, então eu vou fazer aqui o encerramento dos debates e pedir aos colegas que marquem sua presença.
Vamos iniciar a votação. Votação realizada, o processo de Farmaprove, importação e exportação, Eireli, a IN 425.795, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido, e o recurso de ofício conhecido integralmente, não provido, em decisão unânime. Vamos passar para o próximo processo. Agora sim. Próximo processo é o processo de Bung Alimentos S.A., a IN 4136221, de minha relatoria, um recurso de ofício. Vou rapidamente editar o relato e já inicio a leitura. Nós não temos sustentação oral, não há patrono presente, então farei aqui uma leitura, tentativa de fazê-la de uma forma mais rápida que for possível, né? Esse caso é um caso mais complicado, mas eu tentei no voto ser o mais objetivo possível. Vamos ver se conseguir. O voto já se encontra aí registrado, os colegas já podem acompanhar. É uma autuação de crédito indevido, mediante a escrituração de notas fiscais eletrônicas emitidas em outros estabelecimentos do mesmo titular no livro registro de entradas, né? Então, emitidas por outro estabelecimento. Então, o contribuinte lançou no livro registro de entrada dele essas notas fiscais emitidas por outros estabelecimentos. Então, teoricamente, seria uma transferência, né, de mercadoria, mas aí o fisco entendeu que o contribuinte indicou, né, tratasse de transferência de farelo de soja, mas as mercadorias não entraram no estabelecimento do autuado. E aí o fisco continua, né? O crédito é um direito do contribuinte, nas hipóteses previstas na legislação, mas compete ao contribuinte provar que faz jus ao valor creditado, tanto em relação a montantes como em relação ao fundamento legal. O contribuinte não demonstrou que as mercadorias descritas nas notas fiscais objeto do AIN entraram no estabelecimento. E o fisco demonstrou, mediante informações contidas nos documentos fiscais relativos às mercadorias e ao transporte, que antes da emissão das notas fiscais de transferência e da saída das mercadorias do estabelecimento remetente, as mercadorias já estavam destinadas a terceiros e que o transporte foi realizado diretamente dos estabelecimentos remetentes, localizados em outros estados, para aqueles reais destinatários, aqueles clientes, né, os terceiros. Então, teve um recurso de ofício, né, a representação fiscal, ela, no seu parecer, ela pede o provimento do recurso, há contrarrazões, a nona Câmara decidiu determinar uma diligência para que a autuada elaborasse uma planilha identificando a prova por ela apresentada, né? A autuada trouxe vários documentos, né? Inclusive, a maior parte deles são canhotos, né, da nota fiscal, com assinatura de recebimento por alguém, né? Só que esses canhotos não vinham claramente dizendo a que nota fiscal se referiam, né?
Então, a 9ª Câmara determinou essa diligência para, dentre outras coisas, para que o contribuinte trouxesse essa planilha, né, relacionando cada um desses canhotos e das outras provas com as notas fiscais objeto do AIN, né? Então, houve apresentação, houve manifestação, enfim. Aí o voto é o seguinte: a acusação trata de creditamento indevido, né, notas fiscais de transferência, de farelo de trigo entre filiais, mas decorre da constatação que tais mercadorias não transitaram no estabelecimento da destinatária, ora autuada, tendo sido encaminhadas diretamente a estabelecimentos filiais, dos estabelecimentos filiais localizados em outros estados, né? Agora não me recordo, mas deve ser mesmo Goiás e Mato Grosso do Sul, não estou recordando. Como se sabe, o artigo 61 assegura o direito ao creditamento do imposto referente ao ICMS destacado em documento que acompanha a mercadoria entrada real ou simbolicamente no estabelecimento. Caso as mercadorias não tenham adentrado real ou simbolicamente no estabelecimento, nos termos do artigo 61, retromencionado, o contribuinte não teria direito ao crédito. Nos casos dos autos, a fiscalização entende que não se trata de remessa simbólica, nem há contestação do contribuinte quanto a tal fato, e entende que as provas demonstram que não ocorreu a entrada real das mercadorias no estabelecimento da autuada, razão pela qual não faz jus ao crédito na dicção dos artigos 61, 64 e 59, todos do RICNES. Para tanto, a fiscalização suporta sua constatação no fato de que consta nos CTS, nos conhecimentos de transporte, né, que acompanharam o transporte dessas mercadorias, a indicação no campo recebedor, terceiros distintos da hora autuada, e no campo local de entrega, endereço distinto do da autuada. Portanto, demonstrando os reais recebedores das mercadorias, ou seja, os clientes da autuada. Aí eu indico as planilhas e as páginas onde se encontram essas provas. De fato, os documentos lá auxiliares dos conhecimentos de transporte, as folhas tais, constam claramente no campo de recebedor os clientes frigorífico, Rosfran, aí são vários clientes, inclusive Seara Alimentos. Enfim. Veja-se que, em relação à constatação do fisco, acima referida, que constitui a prova crucial para suportar a acusação, nada disso é recorrente nem em seu recurso, nem em qualquer outro momento nos autos. De fato, em relação à comprovação que refutasse a constatação fiscal e lhe disse a acusação, a recorrente se concentra basicamente nos documentos apresentados às folhas tais, que constituem canhotos recebidos e assinados nas notas fiscais de saída do estabelecimento do impugnante para os clientes estabelecidos em São Paulo, as quais são relativas ao ano de 2017. Então, veja que é farelo de soja, perdão. Eu coloquei farelo de trigo em algum lugar? Não, né? Enfim. E a fiscalização acusa o contribuinte de que as mercadorias saíram direto das filiais dos outros estados para os clientes, né? E não passaram pelo estabelecimento dela. Não é nenhuma operação triangular, né? É apenas havia uma operação de remessa transferência interestadual, mercadoria, e o fisco descaracterizou ela e entendeu que era uma venda interestadual, né, direta dos contribuintes de outros estados para os destinatários paulistas. Né? E aí entendeu que o contribuinte não tinha direito àquele crédito. Porque aqui é transferência, mas o contribuinte lá do outro estado destacou e o contribuinte desse estado se creditou, né? Então, mas esse é o posicionamento, né, que vinha sendo adotado no âmbito de São Paulo, né? Então, o contribuinte nada fez, não dá para criticá-lo por isso, né? Porque esse era o entendimento, né? Se não teria sido, não tivesse feito isso, né, teria sido autuado de qualquer forma no estado de São Paulo. Talvez não agora, né? Mas ele fez exatamente isso. Então, ele entendeu que na transferência havia incidência do imposto. E aí destacou lá e aí acabou se creditando aqui, né? Mas aí também tem outra questão, as mercadorias foram remetidas interestadualmente, né?
Eu estou falando tudo isso só para que fique claro, né? Porque, na verdade, os canhotos que o contribuinte aqui autuado apresentou são canhotos das operações de saída do farelo de soja do seu estabelecimento para aqueles clientes. Ou seja, o que quer o contribuinte com isso? Ele quer demonstrar que o farelo de soja que veio de outros estados, de suas filiais de outros estados para o seu estabelecimento, ele deu saída posterior. Então, com isso, ele quer demonstrar que o fato de ter dado saída posterior significa que as mercadorias adentraram no seu estabelecimento. Então, esse é o argumento do contribuinte. É um argumento muito perigoso, né? O contribuinte, me parece assim, numa primeira leitura, isso pode levar aos incautos a se confundirem, né? Mas a gente, olhando um pouco com mais detalhe, a gente percebe que esse argumento realmente ele é completamente falacioso, né? Ele não prova, de modo algum, que as entradas ocorreram, né? Quando muito, pode provar que o contribuinte deu saída de algum farelo de trigo, de soja, né? E, primeiro, não prova, porque o farelo de soja é uma mercadoria fungível, né? Então, como é que você vai demonstrar que aquele farelo de soja que entrou, supostamente entrou, segundo o contribuinte quer demonstrar, foi esse que ele está aqui apresentando os canhotos de saída? É difícil, né? Ainda que você coloque nessas notas fiscais aqui de saída os mesmos lacres, enfim, mesmo dados da nota fiscal de entrada, tudo isso são coisas que são informações que o contribuinte presta na sua nota fiscal de saída, né? Então, é muito difícil você conseguir demonstrar. Eu acho que você poderia demonstrar sim, ou seja, essa é uma demonstração de forma indireta, né? Você querer demonstrar pela saída que ocorreu a entrada é uma demonstração complicada, é uma demonstração indireta, né? A demonstração direta seria você tentar demonstrar que houve a entrada, né? Então, a demonstração da saída aí seria muito mais complicado. Teria que fazer um levantamento de todo o período do contribuinte, trazendo informações do estoque dele, das entradas e das saídas, demonstrando que não houve outra saída, que não houve outro farelo de trigo, de soja que veio de outro lugar, né? Então, aí realmente, eu acho que se torna bem complicado. Então, nesse sentido, essas provas, para mim, são irrelevantes. Essas provas, esses canhotos que tratam da saída são irrelevantes. Não, elas não conseguem demonstrar. Acho que para demonstrar a entrada, seria necessário que o contribuinte, então, demonstrasse que as mercadorias realmente, ou que as mercadorias foram realmente transportadas para o seu estabelecimento, né, com informações das concessionárias de pedágio, com algum equipamento que foi colocado nos caminhões, que demonstra a rota, enfim, tem várias possibilidades, ou você demonstrar que elas entraram mesmo no seu estabelecimento com algum elemento, pesagem, documentos de pesagem, né, qualquer outro elemento. Aí seria uma prova direta, né, de que realmente elas entraram. Então, é por isso que é complicado, né, eu fiz essa explicação toda para ficar mais claro. Eu vou tentar passar no voto aqui agora de uma forma bem mais rápida, já que eu expliquei, né? Então, além disso, o autuado afirma que a entrada das mercadorias no seu estabelecimento estaria comprovada pelos seguintes documentos: cópias das notas fiscais de saída para clientes estabelecidos em São Paulo, né? Então, ele está querendo demonstrar pela saída. Cópias do CTS, acobertadores das saídas, cópias dos CTS vinculados às entradas em transferência da filial do Estado do Mato Grosso. É Mato Grosso, não é Mato Grosso do Sul, então. Então, eu vou fazer uma correção lá, é Mato Grosso. E Goiás, para Araçatuba. Mas essas cópias do CTS das entradas dela, do transporte que veio, é exatamente a prova dos autos, é a prova da autuação. É lá nesse CTS que tá como recebedor o cliente, e não ela, né?
Então, a cópia das notas fiscais dos danos e das transferências da filial do Estado do Mato Grosso e Goiás para Araçatuba. Também, essas notas fiscais são prova da acusação. Então, não provam nada que entrou mercadoria. Aí ela vem, canhotos recebidos e assinados nas notas fiscais de saída de Araçatuba para os seus clientes estabelecidos em São Paulo. Né? Isso não prova, né? Ainda que sejam canhotos todos referentes ao ano de 2017, que aí com isso ela quer dizer que, como é do ano de 2017, então prova que correspondem às entradas do ano 2017. Comprovantes de vale pedágio vinculados às notas fiscais de saída de Araçatuba para o cliente, referente às notas fiscais relativas ao ano 2017. Aí eu fui olhar esses comprovantes de vale pedágio, porque, opa, aqui já pode ser uma coisa diferente, né? Mas não tem nada a ver com as concessionárias de pedágio. Isso aqui é um documento da própria autuada, né, que ela faz os seus motoristas assinarem como um recibo, né, de que eles receberam os valores que ela pagou para eles pagarem o pedágio. Então, eles receberam algum valor para pagar o pedágio, né, e eles que pagaram, né, e ela pede esse recibo, que eles assinem esse recibo, né, do pedágio. Então, é um documento da própria autuada. Aí fica complicado, né, você entender que esse documento demonstra que as mercadorias realmente ela pode ter produzido com base em todo esse processo aí, todo esse processo dela de... Então, eu queria realmente muito ver a prova, né, que eu acho que é possível ser feita, né, da entrada, a prova direta da entrada, mas realmente não houve. Também, esse vale pedágio aqui, canhoto, nas transferências do Estado de Goiás, é a mesma coisa, são documentos dela, né? Então, a decisão recorrida, eu nem vou ler a decisão recorrida, porque eu fiquei um pouco cabreiro com a decisão recorrida, né? Se houvesse aqui um pedido de nulidade, eu até acolheria, né? Mas a representação não falou em nulidade, porque a decisão ela foi no limite, né? Na minha opinião, né? Porque, em vez dela tratar da prova individualmente, analisar cada prova, ela falou, simplesmente, ela transcreveu o que está não no recurso, mas o que está numa das manifestações do contribuinte. Então, nesse item A, a partir desse ponto que ela fala assim, a comprovação da entrada das mercadorias no estabelecimento autuado restou evidenciado pela juntada de fato material probante que não foi refutado pelo fisco. A saber, esse trecho todo é cópia ipsiliteris do que está na manifestação do contribuinte. Então, e aí no final arremata dizendo que há evidência suficiente para acatar a alegação de defesa. Eu, com todo respeito, entendo que a decisão não tem razão, uma vez que eu verifico que as provas que foram apresentadas pelo contribuinte não têm o condão de afastar a acusação. Enfim, em verdade, tais provas nem sequer atacam o cerne da questão, que é a prova da entrada das mercadorias do estabelecimento dele. Então, e aí eu falo um pouco, né, eu dou aqui às vezes eu faço isso, depois eu me arrependo, mas eu dei aliás, a decisão decorrida flertou com uma nulidade, uma vez que, ao analisar provas apresentadas pelo contribuinte, essencialmente apenas reproduziu o que o próprio contribuinte diz em sua manifestação de folhas 9.472, reproduzindo ipsiliteris os quesitos da letra A até a letra G, em vez de efetivamente analisar cada elemento de prova. Nada obstante, a parte prejudicada nada disse a respeito de tal possível nulidade, implicando a inexistência de prejuízo à defesa e de não ter havido ofensa ao contraditório. Indo ao ponto fulcral, a decisão está equivocada no meu sentir, porque as provas de operações posteriores entre a autuada e seus clientes não são absolutamente capazes de infirmar a presente acusação. Para infirmar a presente acusação, a autuada teria que comprovar que receber as mercadorias ou trazer alguma justificativa plausível para que ela própria não constasse como recebedor no CTS, mas sim terceira pessoa, né? Então, esse aspecto, nem justificativa ela trouxe, ela realmente passou ao largo, né? Porque existe alguma legislação, há algum regime especial, né? Foi um erro do emitente do CTS, quer dizer, nada disso o contribuinte disse, né?
Então, realmente, ele fugiu dessa questão, que eu acho que é uma questão fundamental aqui, né? Por que ele não consta como recebedor? E sim, os clientes constam como recebedor nesse CTS. Né? Então, eu acho que tal pergunta ficou completamente sem resposta, né? E é o que precisava ser respondido. Contudo, ao procurar não respondê-la, vem à tona uma outra pergunta, por que a autuada não trouxe qualquer justificativa, né? Preferindo nem tangenciar a questão. Foi um erro do emitente. Nada disso vai ser esclarecido nos presentes autos, uma vez que quem teria um ônus para fazê-lo não o fez. Portanto, subsiste intacta nos presentes autos a constatação de que o recebedor das mercadorias não foi autuada, razão pela qual resta não infirmada a acusação. Veja-se que a recorrente se concentra em apresentar prova que não tem relação lógica com a constatação de que não recebera aquelas mercadorias, objeto dos documentos fiscais emitidos pelo fisco, as folhas tais. Isso porque as provas de comercialização do farelo de soja entre a recorrente e demais clientes não têm condão de demonstrar que o farelo de soja, objeto de tais notas fiscais, efetivamente entraram no seu estabelecimento. De fato, farelo de soja é mercadoria fungível, como saber se o farelo de soja é comercializado por meio daquelas notas fiscais relacionadas às folhas tais, é o mesmo farelo vendido pela autuada aos seus clientes. É igualmente possível que as saídas de farelo de soja da autuada para seus clientes tratam de outro farelo de soja recebido em outras operações que nada tenham a ver com as operações de objeto presente aí. Portanto, ao contrário do que afirmou laconicamente a decisão recorrida, as cópias de notas fiscais de saída para os clientes estabelecidos em São Paulo, enfim, todas aquelas provas que a decisão apenas copiou, né, do que disse o contribuinte, em nada demonstram que as mercadorias objeto da relação de folhas tais entraram no estabelecimento da autuada. Quando muito, podem demonstrar que a autuada deu saída de algum farelo de soja àqueles clientes, mas não necessariamente farelo de soja de que tratam os presentes autos. Nesse sentido, as provas acima referidas são irrelevantes para demonstrar que o farelo de soja de que tratam os presentes autos efetivamente adentraram no estabelecimento da autuada, estando, portanto, equivocada a decisão recorrida quanto à afirmação de que as provas trazidas estão a corroborar, enfim, aquilo que disse a decisão, né? O que se verifica com a apresentação de tais provas por parte do contribuinte é tão somente que ele prefere se esquivar de abordar a constatação crucial feita pela fiscalização de que os DACTs indicam recebedor distinto da autuada, tentando converter a atenção do órgão de julgamento para alegações e provas que, ao fim e ao cabo, são irrelevantes nos presentes autos. Veja-se que tal constatação é ainda mais acentuada no que diz respeito às provas de cópias de CTS vinculados a entradas em transferência das filiais, notas fiscais de transferência das filiais e comprovantes de vale-pedágio de transferências do Estado de Goiás e Mato Grosso. Uma vez que os CTS e DANFs acima referidos são provas da própria acusação, não havendo os carimbos de fiscalização qualquer condão de demonstrar que as mercadorias entraram em seu estabelecimento. E, por outro lado, os comprovantes de pedágios, quando muito, podem demonstrar que as mercadorias foram transportadas, porém, por si só, não demonstram que elas adentraram no estabelecimento. Em suas contrarrazões, o recurso de ofício, a autuada apresenta 5 evidências que suportariam sua tese de que as mercadorias adentraram no estabelecimento. Vejamos, então, a evidência 1 é composta, primeiramente, de DANF 254-289, emitido pela filial goiana. A aquisição é de 37.460 quilos do farelo de soja por parte da autuada e o DACT 175461 do seu transporte, este tendo como recebedor Humberto Gandarabaruf e outro, portanto, o próprio cliente da autuada, de modo que apenas servem para corroborar a acusação. Também essa evidência 1 é composta de DANF 8543, de saída do farelo de soja da autuada para o seu cliente, sendo do mesmo peso, 37.460 quilos de farelo de soja, e tendo como destinatário o mesmo cliente, Humberto Gandarabaruf e outro. E ainda referindo-se no campo de informações complementares, a nota fiscal 254-289 e o LACRE 6571-6864, demonstrando assim completa aparência de regularidade das operações realizadas. Nada obstante, tal documento apenas demonstra isso, aparência de regularidade, mas não tem o condão de demonstrar que a mercadoria objeto da nota fiscal efetivamente adentrou no estabelecimento. De fato, a mercadoria pode ter seguido diretamente para o cliente sem adentrar no estabelecimento da autuada e ainda assim haver a emissão da nota fiscal 8543 por parte da autuada,
contendo todos os dados da nota fiscal anterior, do lacre, da pesagem, da legislação atinente, etc. Portanto, mais uma vez, tais documentos não vão ao cerne da questão, que é a demonstração de que as mercadorias adentraram no estabelecimento da autuada e não seguiram diretamente da filial goiana para o cliente. Assim, a existência de tal documento, no contexto da presente acusação, apenas mostra que a autuada o emitiu, simples assim. Apenas mostra que a autuada o emitiu, não mostra que a mercadoria entrou no seu estabelecimento. Não custa lembrar que é o próprio documento apresentado pela autuada, o DACT 175461, que indica o recebedor Humberto Gandara Baruf e outro, portanto, o próprio cliente da autuada. Nesse sentido, o fato contrário, ou seja, de que as mercadorias não adentraram no estabelecimento da autuada e seguiram diretamente da filial goiana para o cliente, está evidenciado pelo próprio documento apresentado pela autuada. De novo, caberia à autuada justificar o porquê de haver tal indicação de recebedor em tal documento, ou, por outro lado, de comprovar que as mercadorias adentraram no seu estabelecimento. Em seguida, a evidência 1 apresenta a DACT 5341, contendo diversas informações referentes à aquisição de mercadorias, das mercadorias, ou transferência delas. Porém, mais uma vez, não são capazes de demonstrar que tais mercadorias não seguiram diretamente para o cliente e que tais documentos não foram apenas emitidos com o fim de formalizar uma situação que não se deu na prática. Mais uma vez, a existência de canhoto assinado apenas demonstra que alguém recebeu as mercadorias do cliente, no cliente, né? Não tendo o condão de demonstrar que elas efetivamente saíram do estabelecimento da autuada, ou mesmo que eram as mercadorias, que eram as mesmas mercadorias, ainda que se tratasse do mesmo peso, tendo em vista a fungibilidade do farelo de soja. Por fim, o último documento apresentado, comprovante de entrega de vales de pedágio, também não tem o condão de demonstrar que a mercadoria transitou no estabelecimento da autuada, uma vez que não é um documento da própria empresa de pedágio, que, por exemplo, teria registrado o caminho de passagem do veículo transportador no local do endereço da autuada ou em outras cercanias, ou em suas cercanias. Nem mesmo é um documento produzido por terceiro, mas sim documento de produção da própria autuada, ou seja, é nada mais, nada menos que um recibo supostamente assinado pelo motorista do veículo, porque só tem uma assinatura, não tem identificação também, a respeito de quantias a ele repassadas referentes a custo de pedágio. No mesmo sentido, as demais evidências apresentadas pela autuada em suas contrarrazões, então ela apresenta 5 evidências, as outras 4 são a mesma coisa da primeira evidência. Então, eu digo que as demais evidências apresentadas pela autuada em suas contrarrazões não têm o condão de demonstrar que as mercadorias não seguiram diretamente para o cliente, não transitando pelo estabelecimento da autuada. Claro está que a autuada teria, portanto, diversas formas de demonstrar que as mercadorias transitaram nesse estabelecimento, porém, diante da constatação feita nos próprios DACTs emitidos de que os recebedores eram os próprios clientes, deveria a autuada buscar provas mais robustas, que viessem com confirmação irrefutável, prestada por terceiros, ou que, por suas características, implicassem logicamente tal pretensão, né? Tais provas poderiam ser, a título de exemplo, comprovantes de pesagem do trajeto ou comprovantes das concessionárias e da praça de pedágio, bem como quaisquer outras provas que indicassem de forma irrefutável o levantamento dos registros de estoque, de entrada e saída, período considerado, etc. Por fim, e não menos importante, seria, ao meu ver, necessário que a autuada trouxesse alguma justificativa para constar nos DACTs das filiais no campo recebedor os clientes e não a própria autuada. Ante tais constatações, se torna irrelevante a apresentação da planilha de folhas tais, uma vez que tais relações de documentos apenas seriam de utilidade. Essas planilhas foram que vieram depois da diligência determinada, né? Então, eu digo assim que elas são irrelevantes porque a relação de documentos lá, né, apenas seria de utilidade caso houvesse convicção a respeito da prestabilidade das provas, dos documentos, né, lá relacionados, né, para infirmar o trabalho fiscal. Não sendo esse o caso, entendo que a referida planilha não tem relevância no contexto fático probatório da presente autuação. No mais, a resignação da autuada no tocante ao montante da multa não merece prosperar, né? Eu estou trazendo aqui a questão do artigo 28 da Lei 13.457, porque ela está discutindo sobre a proporcionalidade e a confiscatoriedade da multa. O princípio da não cumulatividade, eu digo também que
não tem o condão de afastar, uma vez que as mercadorias não adentraram no estabelecimento autuado, então a acusação se perfaz em toda a sua dimensão, exatamente para resguardar a sistemática da não cumulatividade. Né? As provas apresentadas pela fiscalização, conforme acima exaustivamente demonstrado, são suficientes para sustentar a acusação, né? E aí merece uma observação, que é o seguinte: é uma demonstração singela, né? Não é uma demonstração fruto de um levantamento fiscal, né? É apenas o uso de um documento que foi emitido pela transportadora, né? Na verdade, pelo responsável pelo transporte, né? Da mercadoria que teria sido transferida das filiais do Mato Grosso e de Goiás para a autuada. Então, esses documentos é que constam lá como recebedor os clientes, né? Então, é uma autuação tipo cara crachá, né? Você olha no documento, pergunta ao contribuinte, o contribuinte não dá a resposta e se presume, então, que a mercadoria não foi para o seu estabelecimento, né? Então, realmente, é uma coisa que, a princípio, me incomoda, né? É isso que me deixou, né, nesse processo. Eu gastei bastante tempo pensando, refletindo sobre isso, né? Assim, o fato do contribuinte não trazer nenhuma justificativa para isso, por que consta um terceiro lá, considerando que esse transporte, a grande parte dele foi realizado por responsabilidade das suas filiais, né? Então, e alguns desses transportes foram de responsabilidade do destinatário, da própria contribuinte, e não haver uma justificativa para que, ou seja, ele teria total condição, né, de dar uma justificativa, ele que realizou o transporte, tanto na pessoa das suas filiais, como em si próprio, né? Então, isso realmente pendeu a balança para mim e para o lado de entender que faltou, no caso desses autos, o cuidado, né, de trazer realmente a prova que era fundamental, o que nos leva a crer que realmente essas mercadorias não foram diretamente para a autuada, né? Elas foram diretamente para os seus clientes, né? Então, e aí ele fala um pouco de saldo credor, eu já afasto, né, a questão da multa, da taxa Selic, eu também estou afastando, né? Essas questões, elas foram trazidas em defesa, tá? Da taxa Selic, do saldo credor e da confiscatoriedade da multa. Ele não trouxe, né, em suas contrarrazões, né? Não foram questões que foram trazidas em suas contrarrazões. Então, assim, a princípio, né, como eu estou propondo aqui o provimento do recurso de ofício, seria o caso, talvez, de devolver também para que a primeira instância complementasse o julgado, porque ela também não tratou dessas questões, uma vez que ela deu provimento, né, à impugnação. Mas eu entendo, né, isso já foi, né, bastante, uma prática, né, bastante realizada, né, ocorre muito na Câmara Superior. Eu não diria muito, mas eu presenciei algumas situações. Eu acho que não é uma coisa absurda, né, pelo contrário, é uma coisa, né, que é até comum, né, que não se determina o retorno para julgar questões que já estão completamente pacificadas no tribunal, né, e que, inclusive em relação a algumas delas, a súmula, né, do TIT. Então, aí eu entendo aqui, eu coloquei aqui por fim, dizendo que as matérias acima referidas, relativa à existência de saldo credor, desproporcionalidade da multa e seu efeito confiscatório, referente aos juros e base de cálculo da multa, já se encontram pacificadas no âmbito desse TIT, de modo que, a meu ver, não requerem o retorno dos autos à instância cor para complemento, havendo o presente voto abordado tais questões de forma suficiente e em linha com a maciça jurisprudência majoritária. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de ofício para restabelecer o AIN em sua integralidade, assim como voto. Eu vou passar, então, a palavra para a doutora Luciana. Obrigada, presidente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, que já é uma rotina, né? Seus votos são sempre perfeitos, né?
A controvérsia aqui no caso é eminentemente probatória, então seu voto está muito detalhado, muito profundo, como sempre. A análise das provas foi muito bem feita e a mim não resta dúvida, né? Então caberia ao autuado comprovar que as mercadorias efetivamente entraram em seu estabelecimento e também justificar os motivos de por que indicou terceiros como recebedores, né, no estabelecimento de transporte. Então ele não traz essas explicações. Eu também não vejo motivo para retornar os autos à primeira instância, eu acho que isso são questões pacificadas, eu acho que não há necessidade. Eu só queria ressaltar que o senhor perguntou sobre farelo de trigo. No primeiro parágrafo, onde está o voto, realmente foi incluído a mercadoria farelo de trigo. Mas realmente, eu não estou entendendo por que esse farelo de trigo não sai da minha cabeça. Mas eu acompanho integralmente seu voto. Parabéns. Obrigado, doutora Luciana. Eu vou passar, então, a palavra para o doutor Jandir e vou, então, fazer essa correção aqui, tá? Doutor Jandir. Pois não, doutor João, eu também cumprimento o senhor pelo voto, bastante analítico, e já adianto que eu vou acompanhá-lo na íntegra, né? No meu ponto de vista, a acusação também está suficientemente lastreada, né, nos conhecimentos de transporte, né, que indicam de forma clara que o recebedor das mercadorias não é o mesmo, né, ou não for, os recebedores, né, das mercadorias não são os mesmos que constam, né, das notas fiscais, indicando que essas mercadorias não transitaram, né, pelo estabelecimento que se creditou do imposto. E como o voto bem salientou, a contraprova, né, uma vez que, no meu ponto de vista, os comprovantes de transporte são a prova do fisco, a contraprova, nessas casos, caberia ao contribuinte, mas ele acabou não sendo capaz, né, de apresentar nenhuma prova que pudesse lidir, né, a acusação e demonstrar que a mercadoria de fato tivesse entrado no estabelecimento, né. As provas trazidas, como bem exposto no voto, não trazem elementos nesse sentido, muito pelo contrário, né. E quanto a retornar o processo, né, para a primeira instância, para apreciar as questões mencionadas, eu também entendo que não é o caso, né, até por força do princípio da causa madura, né, que, com base, né, no artigo 1013 do CPC, na parágrafo 3º, que expõe que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deverá decidir desde logo o mérito quando, né, para evitar decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Então, por conta dessas considerações todas, eu acompanho totalmente o voto e parabenizo mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Obrigado pela lembrança aí enfim, desse princípio, né? A gente também tem utilizado ele aqui, né? Inclusive na primeira Câmara, né, nós já utilizamos, né, uma data anterior. Realmente não me passou pela cabeça citá-lo, né? Mas obrigado pela lembrança. Vou passar a palavra para o doutor Eduardo, mas, doutora Luciana, eu realmente não estou encontrando aqui o ponto onde está o trigo, né? Eu alterei aqui, que eu coloquei Goiás e Mato Grosso do Sul, eu botei Goiás e Mato Grosso, já fiz essa alteração. O trigo eu não estou encontrando aqui. É o primeiro parágrafo, logo depois do voto, onde eu inicio o voto. A acusação de presentes altos e isso. Ah, achei. Obrigado. Obrigado. Fiz as correções, então vou salvar o voto, só fiz essas duas correções, tá? Não mexi em mais nada. Não sei o que acontece aqui com esse repate. Primeira vez que tem esse problema aqui do... não vou conseguir fazer a alteração, porque toda vez que tem um problema aqui do... Vamos ver se eu consigo aqui, eu tenho que voltar para o Internet Explorer, né? Essa mudança aqui para o Edge, né? Tem umas complicações, às vezes some da tela ou... tá vendo? Eu não consigo obter acesso ao botão que salva o voto depois de alterado.
Vamos ver se eu diminuo o tamanho da tela. Mais ainda. Peço desculpas aqui, doutor Eduardo. Eu vou passar a palavra para o doutor e eu vou tentar, então, aqui fazer essa alteração, mas são só esses 2 pontos. Doutor Eduardo. Tá, eu concordo, eu acompanho o Dr. Maluf, né? Como bem colocado, tem que poderia existir uma prova relacionada à saída, mas não à entrada, né? Essa questão do canhoto, que não tem sequer identificação de quem assinou, né? Também é outro um dos pontos relevantes. Como bem colocou o Dr. Maluf, seria necessária uma demonstração extremamente precisa, né? De que aquele farelo que saiu é o farelo que entrou, quer dizer, deveria haver, entre outros, uma análise de estoque, de diferença de quantidade, entre outros elementos. Também concordo que não é o caso de voltar para a primeira instância, e o mais importante é que o Dr. Maluf, ele debruçou sobre esses assuntos específicos, né? Juros de mora, saldo credor, entre outros, embora meu posicionamento em relação ao saldo credor seja distinto dos senhores, isso já foi externado em outra oportunidade. Eu reitero até, inclusive, que eu tive outro dia com o Dr. Maluf, eu prezo também muito o princípio da eficiência administrativa da celeridade. Eu acho que seria totalmente perder tempo eu puxar uma preferência, muito menos pedir uma vista para tratar desse ponto. Tá? A única questão que eu trago, mas não vai influenciar nada o meu posicionamento, que eu vou acompanhar o Dr. Maluf, é em relação à simploriedade da decisão recorrida. O Dr. Maluf até colocou que houve uma mera reprodução por parte do julgador monocrático, em relação, uma simples reprodução das alegações do contribuinte, me parece que até ipsis literis, dizendo, conforme a análise do conjunto probatório tal. Particularmente, né, eu até entendo que seria interessante a nulidade da decisão, o retorno para a primeira instância, até sob pena de supressão de provimento jurisdicional, para tratar disso, ainda que a representação não tenha pedido. Eu penso que é matéria de ordem pública, né, nulidade, mas não é o caso de puxar uma preferência, me manifestar nesse sentido. Eu só digo, caso o processo fosse relator, eu acho que eu iria preliminarmente nessa linha, e obviamente que o meu voto não ficaria adstrito a isso, né? Ou seja, imaginando já ser vencido pela Câmara, eu aí discorreria sobre o mérito. Mas, de qualquer forma, um voto muito bem fundamentado e se resolve aí no âmbito das provas, né? Fica claro que a documentação até alegada pelo contribuinte, pela autuada, milita em seu desfavor, né? E, finalmente, como o Dr. Maluf coloca, isso é relevante, o autuado, ele, em nenhum momento, ele se insurge, ou ele se insurge, não. Em nenhum momento ele explica o porquê de, nas DACTs, contar no campo recebedor os clientes e no campo do local da entrega endereço diferente daquele do seu estabelecimento. Então, por essas razões, eu acompanho o Dr. Maluf. Ok. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutora Carina. Senhor presidente, eu não tenho nada a acrescentar. Obrigado, doutora Carina. Então, vamos encerrar aqui. Eu já fiz as mudanças, né, que consegui fazer. Eu vou encerrar, então, aqui os debates e pedir a presença dos colegas. Iniciar a votação. Votação encerrada. O processo de Bunge Alimentos S.A., AIM 4136221, teve o seu recurso de ofício conhecido e provido. Em votação unânime. O próximo processo também é da minha relatoria. Eu, então, peço aos colegas que se dirijam ao processo, o processo da Dedini, a AIM 4137461. Dedini S.A., Indústria de Base em Recuperação Judicial, AIM 4137461, é um recurso ordinário.
Vou fazer aqui a edição do voto. O voto já se encontra disponível. Vou fazer a leitura. É um caso de crédito indevido do documento inidôneo. O recurso do contribuinte, ele se baseia em duas alegações, a alegação da boa-fé, né, e a questão da multa, né? Então, são basicamente essas duas alegações. A sexta Câmara Julgadora, ela decidiu determinar diligência para que a autuada apresentasse planilha e esclarecimentos. Houve informação de que a autuada, embora tenha sido notificada, ela não atendeu a diligência, deixou de juntar pela planilha, que correlacionasse cada documento fiscal ao seu comprovante de pagamento, bem como deixou de proceder aos esclarecimentos requeridos, né, em relação às tratativas junto ao fornecedor. Então, eu vou ao voto. Compulsão do recurso não vislumbra a alegação de nulidade da decisão. O caráter confiscatório da multa é matéria que a gente não vem conhecendo, né? E quanto ao mérito, ainda que a recorrente não tenha se insurgido quanto ao procedimento de constatação de nulidade de inscrição estadual da suposta empresa fornecedora, né, ela não se insurgiu contra isso, ela apenas alega sua boa-fé. Né? Eu entendo que se faz necessário aqui ter uma pequena digressão aqui para a gente entender o contexto da autuação, né? O contribuinte foi diligenciado, né? O contribuinte, o fornecedor, né? E constatou-se que ninguém ali se encontrava, né? Também foram diligenciados os sócios, né? E também nenhum deles foi encontrado. O contribuinte também não foi possível obter nenhum dos registros fiscais do contribuinte, ele não forneceu nenhum dos registros, também não tinha nenhum registro fiscal, nenhuma FD, ele não forneceu nenhuma FD, esse contribuinte que foi tido como fornecedor inidôneo, né, o fornecedor, né, ao IBF, Indústria Brasileira de Ferroligas. E foi verificado que havia uma quantidade vultosa, né, de operações desse contribuinte, IBF. Praticamente todas as operações dele eram com outros contribuintes também inidôneos, também com irregularidade, também com inscrição estadual cassada. E aí, os motivos, né, para cassação da inscrição desse contribuinte foi que há um abandono formal consubstanciado no fato de não estar operando no local declarado ao fisco, ignorando as notificações, endividamento estimado em nível impagável, né? Esse IBF, esse contribuinte, ele estava tendo muito mais operação de entrada do que de saída e sem qualquer demonstração do pagamento dessas operações, né? Inclusive, há algumas análises que foram feitas pela fiscalização de forma indireta, então está tudo bem documentado nesse processo de constatação de nulidade, né?
Já em relação à presente autuação, merece transcrever o trecho da manifestação fiscal. Então, ele diz o seguinte, né? O presente auto de infração é resultado dos trabalhos determinados pelas ordens de serviço referentes à operação quebra-gelo destinatários da DRT 5, para verificação da existência de registro de documentos fiscais inábeis de emissão atribuídas a estabelecimento IBF, Indústria Brasileira de Ferroligas. Então, como se vê, a presente autuação decorre do trabalho de fiscalização conhecido como Operação Quebra-Gelo, que buscou desbaratar uma teia de empresas de existência simulada com o intuito de gerar créditos espúrios e reduzir fraudulentamente o montante do imposto a pagar. Em sua defesa, e também no presente recurso ordinário, a autuada concentra suas razões na alegação de que a fornecedora se encontrava em situação regular na época das operações, pugnando que seja reconhecida sua boa-fé nos moldes da tese firmada pela súmula 509 do STJ. Quanto à questão da comprovação dos requisitos para a aplicação da chamada tese da boa-fé, a decisão de primeira instância assim se manifestou, eu trago aqui o que alegou a decisão de primeira instância, né? A autuada, apesar de apresentar extratos bancários contendo informações sobre supostos pagamentos e o registro contábil da efetiva entrada da mercadoria, deixou de trazer documentos importantes para que no entendimento desse tribunal de consultasse, seja reconhecida sua boa-fé. Não houve apresentação ao fisco de informações sobre o documento de identificação do motorista, do veículo, né? As notas fiscais de aquisição não foram preenchidas regularmente nos campos do quadro transportador, não havendo indicação do endereço do transportador, marca, placa. Não há nos autos comprovação de que o impugnante tenha exigido, no montante da celebração do negócio jurídico, documento relativo à assunção de regularidade do fornecedor. E observa-se ainda que a transportadora Caldeirão, indicada como transportadora em diversas das notas fiscais, encontra-se inapta, assim em que pese alguns documentos a favor da autuada, o conjunto probatório apresentado pelo fisco prevalece, devendo ser acatado o entendimento da responsabilidade objetiva dos contribuintes nas operações com empresas declaradas inidôneas. A recorrente pede a reforma da decisão, nada obstante entendo que não merecem prosperar as alegações. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que não existe razão a recorrente tocante à alegação de que a declaração de idoneidade da empresa fornecedora não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos. De fato, a irregularidade da empresa fornecedora não surgiu a partir da declaração de idoneidade, mas desde sempre, conforme constatado pelo PCN folhas 4156, uma vez que ficou evidenciado que a suposta fornecedora, Indústria Brasileira, IBF, inexistia no local um endereço informado ao fisco, pelo menos desde a época da realização das operações. Quanto aos requisitos para a aplicação do quanto disposto na súmula 509, indo diretamente às provas de pagamento, que constituem cópias de TEDs, né, não identificam o pagador, né? Muitos deles, né, por exemplo, as folhas tais, que constituem cópias de TEDs, não identificam o pagador, e embora haja o campo assinado por, né, preenchido em nome de Juliano Dedinho Almeto Duarte e José Luiz Olivério, não há qualquer assinatura dos mesmos ou qualquer autenticação bancária, nem da assinatura, nem do próprio documento. Além disso, em nenhuma das supostas provas de pagamento juntadas, há uma identificação da operação, não tendo vindo elas também acompanhadas de uma planilha que correlacionasse tais provas, com os documentos de aquisição a que corresponderiam. Note-se que a sexta Câmara Julgadora, em face da grande quantidade de documentos juntados que poderiam corresponder à prova de pagamento das operações, tomou o cuidado de determinar a diligência para que a autuada apresentasse uma planilha capaz de correlacionar a prova de pagamento com o documento de aquisição. Ocorre que a autuada deixou de atender a tal diligência, restando então deficiente o conjunto probatório para efetivamente demonstrar o pagamento das operações. E aí abre parênteses, e nesse caso desses autos, eu entendo que sim, que eu acho que aí realmente seria bastante relevante trazer uma planilha, porque olhando as provas de pagamento, mais ou menos na mesma data, não é fácil bater os valores, né? Os valores não são os mesmos. Então, realmente, aí precisaria de uma planilha, no caso dos autos. Eu acho que a sexta Câmara teve todo o cuidado de fazer essa diligência, né? E, infelizmente, restou infrutífera. Então, tal dificuldade que acima se relata
no caso dos presentes autos, se tornou intransponível para a recorrente, uma vez que se verificam inconsistências na conciliação dessas provas, de modo que, a meu ver, ficou quebrado o elo probatório entre tais documentos, implicando, ao final, a insuficiência da demonstração do pagamento das operações. Além disso, há outras inconsistências no conjunto probatório que impedem a aplicação da tese da boa-fé. Primeiramente, o contribuinte não demonstrou que tomou todos os cuidados para certificar a regularidade do seu fornecedor, como, por exemplo, a apresentação da consulta ao Sintegra. Por outro lado, muitos dos documentos fiscais não vieram com informações do transporte das mercadorias, além de haver contratação de transportadora que também foi considerada como inapta pelo fisco. Também, em relação ao transporte das mercadorias, verifica-se em algumas notas fiscais, de folhas tais, né, que ele se deu por conta da própria autuada, fato que dificulta o acolhimento da tese da boa-fé, uma vez que, com isso, constata-se que o contribuinte ou autuado deveria saber da condição de inexistência do estabelecimento do seu fornecedor no local do endereço indicado nas próprias notas fiscais. Ante o exposto, eu conheço parcialmente, porém nego o provimento ao recurso ordinário. Doutora Luciana. Obrigada, presidente. Mais uma vez, parabenizo o seu voto, né? Um caso clássico de crédito indevido com base em documento inidôneo. A Sexta Câmara oportunizou o contribuinte a demonstrar a correlação entre os pagamentos e as notas fiscais, oportunidade dada, mas não aproveitada. Mas, enfim, como não foi demonstrado, né, o cumprimento dos requisitos da súmula 509 do STJ, como bem demonstrado no voto, eu acompanho integralmente o seu voto, presidente. Muito obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir. Pois não, doutor João, eu também acompanho integralmente. Para mim, um fato bastante significativo desses autos é a indicação de que a empresa foi responsável por transporte de boa parte das mercadorias, a empresa recebedora, né, num estabelecimento que, notadamente, né, era inexistente. Então, isso já me parece que comprova o seu conhecimento sobre a existência do estabelecimento e, portanto, derruba toda a questão da boa-fé, né, da prova de boa-fé. Eu só observo que a questão mencionada no voto com relação ao Sintegra, né, conforme nós já conversamos aqui na Câmara em outros casos, já debatemos, a princípio ela poderia ser dispensada, né, no caso de emissão de notas fiscais eletrônicas, né, mas nesse caso específico, em concreto, essa questão acaba sendo indiferente por conta do não preenchimento de outros requisitos, né. Então, tendo vista esse contexto, eu acompanho totalmente o voto. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Eu igualmente acompanho, né, fazendo apenas uma pequena observação, né, me incomoda muito quando não se dá oportunidade, através da conversão do julgamento em diligência, e no caso isso ocorreu entre a Câmara Julgadora, do contribuinte ele elaborar uma planilha, traçar uma correlação entre notas, valores envolvidos, entre outros, até em razão da busca da verdade material, né? Nessas situações, há quem alegue, mas ele já deveria ter feito isso, e eu sempre sustento que isso em nada prejudica o fisco, né, a administração pública. Agora, quando se dá essa oportunidade e você não vê um retorno, quer dizer, você não vê um expediente do contribuinte, aí você começa a ter outros questionamentos, além daqueles que você já tinha e que te ensejaram a determinar a conversão do julgamento em diligência. Ou seja, foi dado, né, a ampla defesa ao contribuinte, ele não aproveitou. Claro que eu estou dizendo isso também considerando a análise do conjunto probatório pelo relator. Então, por essas razões, eu acompanho também. Muito obrigado, doutor Eduardo. Eu concordo plenamente. Eu sempre fui favorável a melhorar a instrução probatória e, no caso, não é um pedido de prova nova, né? É um pedido com base em evidências de provas já juntadas, né? Aí sim se pede que se aperfeiçoe, né? Eu acho que isso aí é perfeitamente possível, né? E, infelizmente, no caso desses autos, não foi frutífero. Mas eu concordo, doutor Eduardo, e agradeço aí a sua manifestação. Pois não. Até porque, né, quantas não são as situações em que a documentação ela é volumosa, ela é complexa, os 30 dias acabam sendo até exíguos, por mais que sejam 30 dias, então tem que haver essa flexibilidade, né? Infelizmente, nem todo julgador pensa assim, mas aí quando se dá essa oportunidade
e a gente vê que não há uma manifestação, né, razoável, a gente tem mais certeza ainda pelo voto, né, de manutenção do alto. Perfeito. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Carina. Senhor presidente, não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Nós já estamos em condições de proceder à votação. Eu vou pedir, então, aos colegas, o voto já se encontra registrado, e pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso ordinário, eu vou pedir a presença dos colegas na verificação de quórum. Iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Dedini S.A. Indústrias de Base em recuperação judicial, a IN 4137-461, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente não provido em decisão unânime. Nós ainda teríamos mais um processo para julgar, né? Esse processo que nós teríamos é o processo da Vitapele limitada, aí em 439.882 de minha relatoria, mas revendo o voto, né, eu realmente fiquei em dúvida em alguns pontos, né, até esperava que pudesse haver uma sustentação oral e que se pudesse tirar algumas dúvidas aqui, né, mas eu prefiro, já havia decidido, né, mesmo com a sustentação oral, que eu preferia ter mais um tempo para analisar um pouco mais as provas, analisar de forma melhor e talvez manter ou não minha posição inicial. Então, eu vou retirar esse processo de pauta, inclusive eu já fiz, né, e vou encaminhá-lo para o relator novamente, né, para que eu possa analisar com mais calma. Então, esse seria o último processo, o processo Vitapele limitada, em 439.882, foi retirado de pauta. Eu, então, encerro aqui, agradeço aos colegas, aos juízes, pelo julgamento de hoje, e passo, então, a palavra para os colegas para suas considerações finais. Doutora Luciana. Eu também agradeço, presidente, a participação de todos, da oportunidade de aprendizado, como sempre. Desejo aí uma boa semana para todo mundo. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir, o doutor Eduardo tinha pedido que gostaria de falar por último, por isso que eu esqueço disso, mas aí hoje eu me lembrei no meio do caminho, aí acho que ficou esquisito, né? Mas doutor Jandir. Não, falar antes do doutor Eduardo sempre é uma responsabilidade muito grande, né? Mas nesse encerramento aqui eu aproveito para dizer que hoje tivemos, né, mais uma sessão de julgamento bastante profícua, né? Onde os casos foram debatidos em todos os pontos, né, pertinentes, o que nos transmite a sensação de dever cumprido, né? Então, eu cumprimento todos, né, pelos votos, pelas manifestações, doutor João, pela condução dos trabalhos, doutora Luciana, doutor Eduardo, doutora Karina. E encerro dizendo uma boa semana a todos. Espero vê-los em breve aqui. A semana que vem eu estarei presente, estarei no CARF, né, se tivermos julgamento lá, porque, não sei se os senhores sabem, a greve atual, né, andamento dos auditores fiscais federais, né? Mas a expectativa é que possa voltar a qualquer momento. Então, um forte abraço a todos e nos vemos em breve, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Jandir. Então, tenha uma boa sessão lá no CAF, se for realmente confirmada, né? E tenha uma boa semana. E doutor Eduardo. Eu pedi para o doutor Maluf falar por último, não é para encerrar a sessão, é pelo contrário, vocês trazem elementos novos que às vezes eu não estou pensando, eu tenho tempo de articular na minha mente na hora de manifestar, e também não tenho muito conseguido estudar os processos, eu leio os votos antes, às vezes isso é um pouco difícil, isso eu sempre ganho tempo na leitura, né? Mas parabenizar, né, como de costume, os votos, e principalmente a leveza, né, da Câmara, ainda que
eventualmente não, né? Às vezes hajam discordâncias, sempre de uma forma leve, né? Sem querer impor, né? Você ter um ambiente bom é fundamental, né? E eu pergunto para o Dr. Maluf, eu queria fazer um convite aos senhores, mas não de modo que seja depois que conste do YouTube. Então, não sei se quando eu fechar a sessão, eu posso comentar com os senhores se isso é possível. Claro, vamos então ficar uns minutinhos após o encerramento. Doutora Karina, considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de aprendizado e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado. Eu vou encerrar, então. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 5 de abril de 2022. Agradeço a todos, tenham uma boa semana, pedindo aqui ao Jailson que encerre a gravação, se possível.